dia. Bom, meu nome é José. Nós vamos debater sobre um tema específico, os problemas e as soluções tecnológicas que nós podemos tomar para melhorar esse nosso tema. Bom, as opções de tema que nós tínhamos eram entre segurança, meio ambiente, trabalho, transporte público e educação. Bom, e nós do nosso grupo, que é formado por mim, o apresentador José, a Gabriela, o Marcos, o Mário Júnior e o Arthur Farias. Bom, nós vamos abordar o tema da educação. Para decidir esse tema, nós separamos nosso grupo e entrevistamos uma média de 20 pessoas aleatórias. Nós abordamos essas pessoas e apresentamos os temas para elas, e elas nos falaram qual desses temas impactava mais no dia a dia delas e o porquê. E bom, uma média muito grande escolheu a educação. Bom, nesse nosso podcast nós vamos debater o problema que essas pessoas encontraram no dia a dia delas sobre a educação, e nós vamos apresentar uma solução baseada na tecnologia para poder solucionar e melhorar o impacto que nós vamos ter na educação. Olá, eu sou a Gabriela e, como o José havia falado, nós entrevistamos algumas pessoas e dentre os temas apresentados, que foi meio ambiente, transporte público, educação e segurança, muitas delas escolheram a educação porque, querendo ou não, a educação hoje em dia, terminar a escola, é muito necessário para poder conseguir uma carreira hoje em dia, conseguir um emprego bom, conseguir um lugar com até mesmo um salário bom que consiga se sustentar. Então é muito necessário. E essa educação não é só uma educação da escola, também tem educação em casa. E é uma coisa que acaba sendo muito necessária, então. De acordo com essas pessoas, foi isso. Agora vamos apresentar alguns áudios de algumas pessoas que falaram sobre isso, sobre educação. Você como cidadão e como também um funcionário, um trabalhador, qual assim, o maior problema que você julga entre o meio ambiente, segurança, educação, trabalho e o transporte público? Qual é o maior marco assim, que você acha que é o problema de Goiânia? Eu acredito que é a educação. A educação é o princípio básico de todos esses fundamentos aí que você falou aí, questionou aí. Transporte público, segurança, a educação mesmo em si, porque hoje em dia a sociedade, a geração nova não tem esse conhecimento já de base. Claro que 80% das pessoas tem, eu falo assim, o pessoal classe mais baixa não tem esses conhecimentos de base, como a educação mesmo formal, de um bom dia, boa tarde, de uma pessoa que está passando um catador de lixo, ou um limpador, um cozinheiro, tratar a pessoa de igual para igual. No transporte também, a mesma forma, saber que cadeira ali é reservada para gestante, para idoso. E muito quando você não tem essa educação de base, você passa isso no dia a dia. Porque se a pessoa tivesse uma educação de base, sabendo que ali é do gestante, que é do idoso, pois não, se eu quero sentar, às vezes as pessoas nem querem sentar, falam, não, pode ficar tranquilo. Mas você gerou uma educação ali que vai transformar. Educação financeira, o pessoal não conhece e só vai conhecer depois que já está na fase adulta, né? Que tem que pagar seus boletos, que tem que começar a correr atrás. Então eu acho que a educação é o pilar de tudo isso aí. E resolveria 80% de toda essa situação aí, de transporte, segurança, a educação em si mesmo, no geral, em falar, em tratar as pessoas melhor, no trânsito, evitaria muita briga, muita mortes, que hoje o índice de morte no trânsito é imenso. Então acho que a educação é o princípio. Qual é o seu nome? Bruno, obrigado pela entrevista. Com base na entrevista realizada, o nosso repórter Arthur Farias vai aprofundar e demonstrar os problemas que estão ligados à área da educação. Com você, Arthur. Bem, meu nome é Arthur e vou falar sobre os principais desafios da educação atualmente. A tecnologia na educação é algo que está crescendo muito, mas nem todo mundo tem as mesmas chances de usar. Tem gente que não tem acesso igual ao computador e à internet.
Isso cria uma diferença entre pessoas e prejudica a educação. Além disso, as escolas nem sempre têm os equipamentos certos e os professores podem não saber como usar a tecnologia direito. Tem também preocupações com a segurança dos dados. Nessa apresentação, a gente vai falar sobre esses problemas e por que é importante resolver eles, para que todo mundo tenha as mesmas chances de aprender. Então, o nosso primeiro desafio é o acesso desigual à tecnologia. Nem todo mundo tem os mesmos recursos tecnológicos, como o computador e internet. Isso cria uma desigualdade e faz com que algumas pessoas tenham mais dificuldade de aprender. É importante lutar para que todo mundo tenha acesso igual a essas coisas. O segundo desafio é a falta de equipamentos e a internet nas escolas. Nem todas as escolas têm os mesmos equipamentos certos e uma boa conexão com a internet. Isso faz com que seja mais difícil usar tecnologia nas aulas e acessar recursos online. Precisamos investir em melhoria nas escolas para que todos tenham as mesmas oportunidades. E o nosso terceiro desafio são proteger os dados dos alunos. É importante proteger os dados dos alunos e garantir a segurança deles. Às vezes, as informações são coletadas, armazenadas ou compartilhadas de forma errada. Precisamos de regras claras e treinamentos para manter os dados dos alunos seguros. Então, concluindo, a tecnologia na educação é muito legal, mas a gente precisa resolver alguns problemas para que todo mundo possa aproveitar. Precisamos garantir que todo mundo tenha acesso igual a computadores e internet, melhorar as escolas, ajudar os professores a usar tecnologia melhor e proteger os dados dos alunos. Assim, a gente vai conseguir criar um ambiente de aprendizado justo e igual para todo mundo. Como visto, a educação não é um problema simples. Ela se expande para além das escolas, para problemas com a educação básica que vem dentro de casa. Para isso, o nosso outro repórter, Mário Júnior, vai aprofundar essa problemática e uma possível solução. Com você, Mário. Olá, bom dia. Meu nome é Mário Júnior. Para começar falando aqui, a primeira solução que eu vou falar é a educação em casa, dos pais com os filhos, ensinando a dar bom dia, boa tarde, boa noite, respeitar os mais velhos, as coisas simples da educação. Tá, e como pretendemos solucionar esse problema? Criando canais de estudo, como os fóruns funcionam como ótima alternativa. Por meio deles, os estudantes eles podem trocar informações e promover debates acerca das temáticas trabalhadas na escola. Leitura online também. Nesse sentido, mais um dos benefícios da tecnologia no processo de aprendizagem é justamente a possibilidade de acesso a materiais, histórias, livros, etc., que podem impactar positivamente o rendimento escolar em cada uma das etapas. E quando nós pretendemos solucionar esse problema, o mais rápido possível. Agora, vamos escutar a opinião de uma pessoa inserida nesse mundo, porque afinal, não podemos fugir do nosso principal tema, que é a tecnologia. Por isso, entrevistamos uma estudante que convive o tempo todo com a educação padronizada do nosso ensino médio brasileiro. E agora, vamos ver a opinião desta vestibulando. Oi, meu nome é Maria Eduarda e, como estudante, eu acredito que a tecnologia pode ajudar com a educação por meio da utilização de aparelhos como tablets e notebooks para o estudo, mas não de uma forma padronizada, e sim de uma maneira que explore a criatividade e sentidos únicos de cada jovem, permitindo um aprendizado mais dinâmico e menos burocrático. Como visto anteriormente, a tecnologia pode ser de extrema utilidade para a educação familiar quanto para a educação curricular. Entretanto, devemos ressaltar um ponto muito importante nessa nossa pesquisa, que é o algoritmo. Você já percebeu que quando você entra em algum site que fala sobre cookies e você tem que aceitar ou rejeitar, aquilo nada mais é do que algoritmo. Qualquer lugar que você entra na internet, fica gravado e aquilo vai sendo recomendado para você, de acordo com a sua utilização. Então, nós como indivíduos, mesmo inconscientemente, moldamos o que vai aparecer a seguir para a gente. Isso você já deve ter reparado, não é? Que quando você pesquisa sobre alguma caixa de ferramentas, algum celular novo, acaba aparecendo anúncios sobre isso. Não é uma bela de uma coincidência? Na verdade, não. É tudo sobre o seu algoritmo. Por isso, é de extrema importância nos órgãos educacionais uma vigilância extrema por parte disso, para que não se torne um impacto negativo para a nossa sociedade. Já imaginou se todo aluno tivesse um algoritmo que fugisse totalmente da nossa grade curricular? Iria perder totalmente o propósito.
Mas, como dito, se bem administrado, isso pode se tornar totalmente positivo, demonstrando interesses de cada área, porque afinal, se caso construímos um algoritmo que explora as áreas da ciência, como as ciências de humanas, as ciências da natureza e as ciências da exata, o aluno começa a criar um maior interesse pelo aquilo que ele realmente gosta, cativando interesse em profissões do futuro e cativando um melhor interesse no ensino superior, impactando de forma extremamente positiva. Bem, o Nelson Telejornal fica por aqui. O meu nome é Marcos e eu te vejo no próximo dia.